Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu, do nosso canal Abrindo a Mente. Meus queridos, o pastor Silas Malafaia está a um passo de ser preso. Ele mesmo falou com suas palavras que ele teria de ser detido para ele parar com o que ele está fazendo. Em um aeroporto em São Paulo, com 8 seguranças em volta, Silas Malafaia foi aplaudido pelos bolsonaristas. E ele deu um discurso sobre Alexandre de Moraes e disse que ele é um criminoso e que deve receber o impeachment mesmo. Meus amados, o que ocorre em seguida, o que ele fala, o que aconteceu, a justiça apreendeu o celular e os passaportes de Silas Malafaia para ter acesso às mensagens, às articulações e lideranças que ele tem com pessoas, com o grupo de Bolsonaro. E ele disse que até mesmo os seus sermonários, seus cadernos de escritos foram apreendidos. Bom, realmente para alguém que se envolve em crime, tudo é observado. A própria Bíblia, quantos criminosos tinham uma arma dentro da Bíblia, carregavam a arma ali dentro da Bíblia. No caso de criminosos da fé, como é o caso do pastor Silas Malafaia, que ele manipula a escritura, eu já vi ele manipulando Malaquias e falando sobre a benção extra que Deus dava, coisas referente à chuva que Deus mandava, ele criava outra coisa. Não precisa ter arma dentro da Bíblia. A Bíblia é a arma que eles têm para botar o crente no pé da parede, saqueá-lo, extorquí-lo, tirar tudo, tirar o sangue dele, né? Tirar a lã, tirar a pele, tirar a carne, a gordura, tirar o leite, moer os ossos, arrancar a lágrima, arrancar cada gota de sangue, arrancar o céu a dois que tiver na ovelha, a respiração dela, tudo, até os cascos da ovelha. Nesse caso, eu digo que os sermonários apreendidos não servem para nada. Antigamente eu achava importante o sermonário de um homem de Deus. Hoje em dia eu poderia ser um homem, um servo do Criador, mas homens de Deus, dizer lá da Grécia, desse sistema aí, não serve, né? Pois bem, então agora vazaram áudios do Silas Malafaia como articulador, como líder, orientando Bolsonaro e falando palavras de baixo calão referente ao seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e falando sobre a questão da anistia, e Bolsonaro concordando que enquanto não acontecer a anistia, enquanto ele não for liberado da tornozeleira eletrônica, as sanções de Trump, do presidente velho dos Estados Unidos, continuará sobre o Brasil. Aí eu bato numa tecla extra ainda, novamente. Cara, que coisa mal feita, como é que pode o cara lá dos Estados Unidos se meter na soberania do país, se envolver e taxar o Brasil assim, e não taxa só o Brasil, e taxa muitos países que aceitam a liderança da nova ordem mundial, usando aquela casca de homem como um parasita, usando lá para promover sanções assim. Como é que o Brasil, tão grande, tão poderoso, fica sendo refém dessa forma? Mas, enfim, é o que acontece. Então as sanções continuam e vocês vão ver algo chocante. Os desgastes da fala de Silas Malafaia, dos áudios vazados sobre Eduardo Bolsonaro que está lá, sobre o Bolsonaro que não toma uma posição referente ao filho, e isso está estragando a coisa, e o filho xingando o Bolsonaro de lá, porque o Bolsonaro fica neutro lá, então o Silas Malafaia dá uma catucada de um lado, o Eduardo, o filho dele, xinga ele, dá uma cutucada do outro lado, enfim, é um balaio de gato terrível, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu sei de uma coisa, que aquele que serve ao Criador continua no caminho, continua na fé, continua servindo ao Pai, e servir ao Pai não é ir para templo, não é fazer campanha evangelística e pegar microfone e caixa de som, não. Servir ao Criador é somente não colocar nada no lugar dele, e quando você puder, você socorrer alguém que está com fome, carente, precisando de ajuda, visitar
ajudar um doente, visitar um preso, ser hospitaleiro com alguém, dar uma água fria, dar um prato de comida para alguém, é uma boa obra. Enquanto as pessoas estão vendo brigas de cachorros grandes, de Rottweiler com pastor alemão, enquanto isso tem pessoas passando fome, ninguém liga. As pessoas correm para ver os que estão debaixo dos holofotes, correm para os paparazzis, para esse tipo de pessoas. Então, estou inteirando vocês aqui. Vi esse vídeo no canal que eu sigo. Você vê, né? Eu não sigo o canal de pastores evangélicos porque não aguento, dá uma agonia. Eles rezam uma cartilha horrível. Eles falam uma coisa que dá uma frieza no corpo da gente, manipula a palavra o tempo todo. Mas eu já sigo o canal do Antônio Miranda, que é ateu. E dessa forma eu sou ateu também. Se for para esses disparates, essas loucuras, essas explorações, eu não faço parte disso, entende? Já saí, em 2014 eu saí desse meio, e quando eu estava no meio eu já batia no sistema. Então eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do direito, daquilo que é correto. Se a direita estiver mais correta, eu estou do lado da direita. Se a esquerda, eu estou do lado da esquerda. Se a defesa do aborto estiver do lado da esquerda, eu vou para a esquerda para defender que não deve acontecer aborto. Entende? Se for do lado da direita, eu vou para o lado da direita. Sobre a defesa do inocente. Enfim, não escolho nem A nem B, porque não tem escolha aqui. É um tipo assim, a fé religiosa não tem escolha. A política que nós temos no nosso país não tem escolha também. Você acha que usa o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio dessa forma. Tem um livre-arbítrio que eu vou falar para você aqui. Mas digamos assim, nós temos Eduardo Bolsonaro, nós temos o Jair Bolsonaro e nós temos o Lula. Nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois é bom. O bom seria aquele que preenchesse o perfil do nosso anseio, que a gente quisesse que preenchesse. Os evangélicos que gostariam de ter um crente lá dando glória a Deus, falando língua, sendo presidente. Para eles era o ápice. Como se os líderes deles já não dessem exemplo terrível para ver que eles não devem estar lá. Marco Feliciano, homem do reteté, foi ser deputado. O que aconteceu? Nada. Não acontece nada. Eles vão ser deputados para pegar grana. Chega lá, morre o unção, o poder, não tem nada. Né? O Anderson Silva, o pastor Anderson Silva, disse que o comportamento de Marco Feliciano lá é tido como uma piada, entende? Então, assim, a elite global, os banqueiros, eles bancam as campanhas do Bolsonaro e do Lula e faz que está havendo uma competição de mídia muito grande, mas eles escolhem o que faça mais estrago para manter o país de joelho para 13 famílias. Não é para outro país, é 13 famílias. O Donald Trump, ele é um representante corporativo das 13 famílias. Ele não é dono do mundo, nem dono dos Estados Unidos. Quem banca a campanha do Trump são os da elite global. Quem sustenta o Trump é da elite global. E na hora que o Trump deixar de fazer o que a elite global quer e se levantar contra, ele vira estatística, assim como no Brasil e em outros países. Então é isso aí. Mas não são bons, porque a elite global não tem coisa boa para o gado, para a gente, para a população. Coisa boa é pegar uma vassoura gigante e varrer a humanidade, entende? Aí eu vou dizer também, na religião, tem livre-arbítrio? Rapaz, o livre-arbítrio você escolher o que você quer, não tem. Existem sanções para tu escolher, existem direitos e deveres, entende? Você tem o direito de escolher, mas ao mesmo tempo já tem o dever de ser penalizado se escolher errado. Vou dar um exemplo. Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu, Jesus, o teu Salvador. Oh, Jesus, o que estás fazendo aqui? Eu vim te salvar. Salvar de quê, Jesus? Do inferno. Que inferno? O inferno que eu criei para você ser jogado nele se você não deixar eu entrar na tua vida e no teu coração para te salvar. Se você me negar, você vai para lá. Foi criado tudo por mim. Seria isso a religião de então? Cadê o livre-arbítrio? Não, meu filho, se você quiser me servir, eu tenho orientação para você fazer o bem e você ser feliz. Se você não me servir, você vai quebrar a cara, vai sofrer muito, mas eu sou o teu pai, eu tenho dó de você. Mas eu vou cuidar de você, eu nunca vou desistir de você, você é o meu filho, não tem punição. Você vai aprender quebrando a cara, sofrer com a vida, mas eu sou o teu pai. Não, não é isso não. Eu estou aqui para te salvar, se você não crer em mim e não entregar a vida para mim, você vai para o inferno. Entende? Mas por que o inferno? Porque eu criei o inferno e o céu. Quem escolher a mim vai para o céu, quem escolher vai para o inferno. Então não existe dessa forma aí um livre-arbítrio, existem sanções. No Brasil também não tem que você escolha. Se você for olhar quem é que orienta o Bolsonaro, Silas Malafaia, aí é para acabar. Silas Malafaia, que vendia a Bíblia de R$900,
que cria agora um novo milagre de 10 mil reais, que é um cão guloso, aí é de lascar. É mesmo que Billy Graham também nos ouvidos dos presidentes dos Estados Unidos, tudo maçons. Aí não presta, cara. Teríamos de escolher alguma coisa. Então tá tudo lascado. Então, o que devemos fazer é continuar na presença do Pai, amando ao Criador, amando o próximo, tocando o barco, ficando ligado e, enfim, não há muita coisa que fazer. Quero que vocês vejam esse vídeo. Eu vou deixar o vídeo do Antônio Miranda na descrição desse vídeo, o link do vídeo para você ver na íntegra. E é isso. Dê um like nesse vídeo para que o algoritmo mostre para mais pessoas, porque algumas coisas vão acontecer nesses dias envolvendo esse pessoal aí. O reboliço é grande, é feio, sabe? Quanto mais mexe, mais fede e não tem jeito. E aí a população, o gado, está ajudando a lascar Silas Malafaia, aplaudindo ele, bajulando ele, e ele abriu a boca e foi falando mais. Então, de repente, esse cara vai ser preso e fazer o quê? Ele mesmo falou que é autônomo, ele é autônomo. Então, aí ele entra numa limusine com mais 8 seguranças. Aí eu lembrei aqui daquele vídeo, né, do Júnior Trovão e Miguel Oliveira e de uma outra pessoa. Tá aqui os homens de Deus, vai para a pizzaria na limusine, né? O Silas Malafaia na limusine, ele na limusine, cara, tudo a mesma coisa, né? E Jesus andou num jumentinho, né? É a ele que esse pessoal serve? Não. Eles servem a mulher montada na besta que tem 7 cabeças e 7 chifres e que é embriagada e tomando cálice. Servem a besta, não é ao cordeiro, ao Messias, né? Então é isso, meus queridos. Vamos para frente. Grande abraço em todos. Estamos juntos. A PF afirma que tem conversas que ligam você diretamente a essa articulação internacional. O que eles vêm perguntar? Vamos lá. Nós estamos diante de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Mas não foi essa a pergunta. A pergunta é: a Polícia Federal verificou que você estava articulando, junto com Eduardo Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, essas tarifas, sanções internacionais, a perda de bilhões de dólares na Bolsa de Valores brasileira, esquema lá dos americanos lá investindo bilhões na queda contra o Brasil, ganhando nesse esquema, né? Muitas empresas agora podendo comprar as empresas brasileiras baratas, muitas empresas estrangeiras comprando as empresas brasileiras de forma barata, lucrando muito em cima disso. Trabalhador brasileiro sendo demitido, empresários aí quebrando por causa disso daí, né? Então a pergunta foi X, o cara responde Y. Olha aí. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Não, mas o crime não é crime de opinião, não é proibição de você conversar com ninguém. É que você estava articulando, já vou mostrar o áudio para vocês, tá? Dele articulando, ele é um dos articuladores que estava incentivando essas sanções contra o Brasil. E é isso que agora ele entrou no inquérito de obstrução de justiça. Ou seja, não é por liberdade de expressão, não é por opinião, é por ele ser um dos cabeças, um dos articuladores que estava orientando a como fazer essa obstrução nas investigações. Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente! É a nação que coloca líderes religiosos, né, como pessoas intocadas que podem pedir aluguel aí de pessoas, né, aluguel das pessoas aí, dizendo que só vai dar revelação depois de 10 mil reais. É esse país, né? Eu vou deixar tocar um pouco mais o áudio, senão eu vou ficar travando muito aqui, né? Vamos até voltar um pouquinho aqui, ó. Ele estabelece o crime de opinião no Estado Democrático de Direito. Onde é que você é proibido de conversar com alguém? Que país é esse? Que democracia é essa? Que nação é essa, minha gente? Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, até onde isso vai? Senhor Barroso, senhor Gilmar Mendes, decano do STF, até onde isso vai? Senhor presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até onde isso vai? Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, imprensa, até onde isso vai? Até onde vai essa covardia? Eu não tenho medo de ditadores.
Eu não tenho medo! Apreender meu passaporte, eu não sou bandido! É o quê? Aprender meu passaporte, aprender meu telefone, vai descobrir o quê? Ainda dei a senha, que eu não tenho medo de nada! Pá, aqui eu tive que parar, galera. Eu tive que parar. Sim, se aquilo ali que foi vazado proceder, você é bandido, você cometeu crimes, fora os crimes que você comete aí na sua igreja que a galera deixa passar, né? O que acontece? Quando você fala aí que, eu dei a senha do celular, porra, isso quer dizer nada. Se você der a senha ou não, a Polícia Federal consegue invadir seu celular. Isso não quer dizer nada. Eu dei até a senha. Então, já que você deu a senha e não teme nada, agora a polícia vai vasculhar todas as suas conversas, inclusive as apagadas, e verificar se realmente não tem nada, né? Porque lá do Bolsonaro que falaram que não vai pegar meu celular, pegaram o celular dele e encontraram uma conversa sua, onde você é um dos articuladores do esquema, né? Conversa! 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 Conversa com o Bolsonaro! Eu tô proibido de falar com eles e não posso falar o que é, porque eu tô proibido, que é o seguinte, que até meus cadernos de mensagem foram apreendidos. Ué, ele ia acabar de falar o que ele estava conversando com o Bolsonaro, aí ele veio falar do caderno de mensagem que foi apreendido. Ele viu que ele ia falar besteira, né? O que ele estava falando com o Bolsonaro, que era articulando essas tarifas aí e ações contra o Brasil, né? As minhas mensagens, escrevo mensagens da Bíblia, estão apreendidos. Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha! Povo brasileiro! 7 de setembro, vamos dar uma resposta a isso! O povo brasileiro tá querendo você atrás das grades. Essa galera aqui que tá gritando aqui atrás, gente, isso aqui é meia dúzia de gato pingado, tá? Isso aqui é o povo bolsonarista ali, os malafaístas que estão ali aglomerados. Mas meia dúzia de gato pingado em comparação a todo um aeroporto. A maioria esmagadora da população quer ver Malafaia e Bolsonaro na cadeia pelos crimes que eles cometeram, pelas ações contra o Brasil que eles fizeram, né? O senhor indicou posicionamentos ao Bolsonaro, ou Eduardo, indicou posicionamentos? Amigo, eu converso com amigos. Eu tenho conversa de amigo e conversas particulares não interessa a ninguém. Eu tenho sim, entreguei para um pastor americano, pedi para entregar, eu não falo inglês. Um vídeo dublado em inglês, entrega ao presidente americano para ver. Ou seja, tá interferindo, tá articulando sim nas ações, né? Se ele conversa com o Bolsonaro e com o Eduardo Bolsonaro para interferir nas sanções contra o Brasil e inclusive manda vídeo em inglês pro Trump, que nem ele acabou de confessar, que ele mandou um vídeo em inglês através de um pastor amigo dele articulando isso. Então tudo isso daí que está acontecendo tem o dedo do Silas Malafaia. Ele acabou de se entregar. Olha aí. O que está acontecendo no Brasil, o principal responsável chama-se Alexandre de Moraes. O que as retaliações contra o Brasil é a ação dele, que já foi denunciada em carta do presidente americano, de quê? Tentar impedir com censura redes e plataformas americanas. Censurar pessoas. Gente, Alexandre de Moraes preside um inquérito imoral e ilegal. O inquérito das fake news. E por que imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público. Aí tu vê, aí ele fala que isso daí é culpa do Alexandre de Moraes, essas tarifas, essas sanções. Só que quero lembrar você que o Trump só sancionou o Brasil em 10%. Enquanto ele estava taxando o resto do mundo em mais de 20%, 30%, né? Países aí em 200%, etc. O que acontece? A partir do momento, e vocês vão ver no áudio, tá? No áudio dele com o Bolsonaro. A partir do momento que o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, os bolsonaristas, inclusive ele, o Silas Malafaia, foram lá falar com a administração Trump, com o próprio Trump, o Trump foi e retalhou o Brasil. Ou seja, não foi por causa do Alexandre de Moraes, foi por causa dessa intervenção dos bolsonaristas, que articularam para que ele sancionasse o Brasil a favor do Jair Bolsonaro. E vocês já vão ver que não tem nada a ver com o dia do 8 de setembro, não tem nada a ver disso não.
Ali era para livrar o Bolsonaro da cadeia mesmo. Vocês vão ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Calma aí. 29 da Constituição, o artigo 102 da Constituição diz que papel do STF zelar pela Constituição. Ou vocês acham que porque ele é um ministro do STF, ele pode calar alguém ou mandar prender alguém porque ele acha e porque ele quer? Gente, artigo 220, parágrafo 2º, vedada a censura. Artigo 5º, inciso 4, a liberdade de expressão. Nenhum ministro pode estar acima da Constituição. Mas isso não é liberdade de expressão, Silas. Você cometeu um crime ao articular contra o Brasil. Isso é crime, não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão termina quando você comete crime. E outra coisa, sobre decisões monocráticas do STF, foi o próprio Jair Messias Bolsonaro, junto com seu filho, Flávio Bolsonaro, os próprios bolsonaristas, que votaram contra o projeto que ia evitar decisões monocráticas do STF. Então, se o Xandão hoje está respaldado para fazer o que ele está fazendo, é graças aos próprios bolsonaristas, que votaram contra a medida que impedia decisão monocrática do STF, por exemplo, né? Quando teve lá, por exemplo, a investigação para ter a lava-toga, para investigar os ministros do STF, os próprios bolsonaristas votaram contra essa investigação, essa CPI. Então, tem que reclamar com os próprios bolsonaristas, filho. Se hoje tá tendo tudo isso daí, é graças aos bolsonaristas mesmo, entendeu? Meu ministro. Quer ser meu vice? Meu ministro. Agora se lasca aí, meu filho. Toma aí. Por isso eu vou dizer aqui em alto e bom som, Alexandre de Moraes tem que tomar um impeachment, ser julgado e preso pelo bem do Estado Democrático de Direito. Quero ver falar isso da frente do Xandão. Da frente do Xandão vai, ó, né? Vai ficar pianinho. A cara de raiva. A cara de raiva dele, galera. A cara de raiva. Orientado em quê? Quem sou eu para orientar Eduardo Bolsonaro? Conversas com ele. Que conversa é essa? Tá vazando? Estão vazando? Quer dizer que a polícia, a Gestapo de Alexandre de Moraes de Brasília, vaza as coisas antes de eu saber? Vazaram na quinta-feira e eu não soube agora. Que país é esse? Que vaza conversas minhas particulares, como se eu instruísse Eduardo, olha, faz assim ou faz assado. Mas ele fala isso no áudio. Ele fala no áudio como que tem que fazer, como tem que proceder, como que ele articula, como que ele orienta tanto o Bolsonaro quanto o Eduardo. Então ele é um dos cabeças por trás das ações que levaram essas sanções contra o Brasil e intimidação à justiça no Brasil, né? A soberania nacional que levou aí muitos empresários a quebrarem, pessoas perderem emprego, produtos estragarem, contratos serem cancelados. Coisa assim terrível, terrível. Os bancos aí perdendo bilhões, tudo graças a Silas Malafaia, Eduardo Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro, né? A posição de Eduardo é dele. Eu apenas comento, de vez em quando eu meto o pau, tá errado. Não é assim que se fala. É só pegar, eu não tenho que esconder nada. Tá errado. Não procede assim. Não... Ou seja, quando você fala para ele fazer assim um assado, pro Trump poder sancionar o Brasil, para poder barrar as investigações, você está articulando. Você está cometendo um crime. Não é? É meu amigo, eu falo com ele várias vezes, eu falo com ele há anos. Que conversa é essa? Que país é esse? Que democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Você é um líder religioso, aí mesmo que fudeu tudo, né? Porque a gente sabe que muitos líderes religiosos aí estão envolvidos em vários e vários crimes, né? Vários escândalos criminosos, e os cabeças só não vão para cadeia porque tem justamente muito apoio popular, muito apoio político, e aí podem fazer do Brasil a casa da mãe Joana, né? Que nem ele tá fazendo agora aí, ó. Ó, essa gritaria dele aí, essa exposição dele, é que ele acha que ele é intocável por ser justamente religioso. Quer ver, ó? Que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso. Eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Okay. Todas as manifestações eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, para vocês, ó. Eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55.
artigo 222, 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou um criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para a venezuelização. É uma vergonha. Isso... O Brasil caminhando para venezuelização. O Brasil, galera, ele tá tendo um dos maiores crescimentos do mundo, tá? Pega aí o PIB do Brasil, é um dos maiores crescimentos, tá entre os países que mais cresceram no mundo, tá? O Brasil. O Brasil, ele tá tendo, assim, uma queda do dólar em relação ao real, para vocês terem ideia, né? Falaram que o dólar ia passar de R$7, R$8, o dólar tá caindo, a Bolsa de Valores chegou a bater recorde histórico. Então, assim, eu não tô entendendo onde que ele quer chegar, né? E apesar de todas essas sanções, apesar de tudo isso que está sendo feito contra o Brasil segue crescendo, cara. O Brasil segue aí chamando a atenção do mundo. O Brasil, com as terras raras, com os acordos que vem fazendo aí, tá se tornando uma das maiores potências, né? Então, o que acontece? Falar que o Brasil está se tornando uma Venezuela, isso aí é retórica para gado, né? É retórica para ovelha, porque ele sabe como mexer na mente do gado e da ovelha. Mas falar que o Brasil está se tornando uma Venezuela, pelo contrário, o Brasil está se tornando uma das maiores potências do mundo, né? Vergonha! Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não... Vergonha é ter um pastor que tira dinheiro de senhorinhas, senhorzinhos, né? Articulando uma sanção internacional contra o Brasil, cometendo vários crimes contra a própria pátria, né? Para livrar um vagabundo da cadeia. Não vou me calar! Vai ter que me prender para me calar! Ô Glória! Deus te ouça. Deus te ouça, meu corego. Deus te ouça. Que seja preso. Cara, eu estouro uma champanhe, mano. Eu nem bebo, mas eu estouro uma champanhe. Né? Eu abro um vinho. Eu nem bebo, mas eu abro um vinho. Cara, que dia maravilhoso vai ser se esse cara for preso, botar a tornozeleira eletrônica, ir pra cadeia. Cara, olha, eu acho que eu faço um churrasco aqui, cara. Eu acho que eu faço. Rapaz... Minha filha, o que nós estamos vendo no país é o seguinte: a Gestapo de Alexandre de Moraes vaza para mídia inquérito. Gestapo, ele tá fazendo uma referência à polícia nazista, tá? Tá comparando a Polícia Federal Brasileira com uma polícia nazista, cara. Olha a loucura desse cara. Olha isso aí. Você impedir de falar. É só isso que acontece. Para ver o nível da covardia. Eu não posso falar, mas eles vazam, repito aqui, a Gestapo de Alexandre de Moraes, que é a Polícia Federal lá de Brasília, que a Polícia Federal é uma honra, é uma instituição honrada, que eu respeito, mas tem uma Gestapo comandada por Alexandre de Moraes. Então, eles vazam o que eles querem, mas quando chega a sua vez, tá lá, ó, sigilo, não pode falar, inquérito sigiloso, isso é uma vergonha. Eu não posso falar, mas vocês sabem tudo que está acontecendo aí. E sobre a questão do Eduardo, você normalmente xingou? Minha filha, olha aqui, ó. Olha o que a repórter perguntando. Eu realmente xinguei o Eduardo. Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe disso? Vai lá. Como é que ela sabe? Isso. Tu já reparou que Deus não deu... Ele estava cheio de revelação, tinha que trazer 10 mil reais, lembra? Por que Deus não deu a revelação para ele de que a conversa que ele estava tendo com o Bolsonaro seria vazada? E aí ele não teria feito essa conversa. Ele é cheio de revelação, fala com Deus. Deus dá as revelações para ele, mas não revelou isso? Não deu a revelação dele para isso? O mesmo Deus que revelou para ele que o Bolsonaro ia ganhar do Lula, que não ganhou, perdeu, é o mesmo Deus que ele diz receber revelação que não revelou essa operação aí contra ele, né? E aí, meus colegas? Cadê a revelação de Deus agora? Cadê a revelação de Deus agora? Ou seja, é um picareta da fé, né? Isso é para provar que eu sou autônomo até para criticar Bolsonaro. Não, isso aí prova justamente que você, como autônomo, para poder articular uma sanção internacional contra o Brasil, lesando a pátria brasileira, o que infere vários crimes, né, que você cometeu ao articular com nações estrangeiras, algo que prejudica o Brasil,
quase que em ações de guerra, né? Você está cometendo inúmeros crimes, cara. Você está agindo para obstruir a justiça, agindo para sancionar o próprio país. Então você não está provando, eu sou autônomo, é só uma opinião. Não, você está cometendo um crime. Você entende a gravidade disso? Por isso que a PF pediu para fazer busca e apreensão no seu celular. Pegar teus passaportes. Porque você é o articulador, é um dos cabeças do esquema dos maiores escândalos contra o Brasil dos últimos 100 anos, cara. Dos últimos 100 anos aí, estão dos maiores escândalos contra o Brasil. Isso é uma prova, gente, que eu sou independente. Isso é uma prova. Se eu não tô babando, ó, tá errado. Não faz assim, não fala assim. Isso é uma prova da minha independência, gente. Pelo amor de Deus. Mas tá vazado. Eu não posso falar, mas eles vazam. Quem vai... Tá entendendo? Ele tá falando, ó, eu falo, faz assim, não faz assado, articulando como proceder contra o Brasil. Já vou mostrar pra vocês, ó. Vazou! Quem controla o inquérito que é a Polícia Federal de Alexandre de Moraes, a Gestapo que tá lá em Brasília. Ah, isso é país? Sério? Que justiça é essa? Que país é essa? Que país é esse? Isso é uma vergonha. E vem dizer aqui pra mim que isso é democracia? Libera o trânsito aí, ó. Deixa o trânsito passar. Senão não vem, pô. O homem de Deus cheio de segurança, né? Policiais, cheio de segurança ali com ele, respeita. Depois ele vai entrar ali no carro blindado. É isso, ainda bem que eu sei. Tem a reportagem da Folha de São Paulo, com a Mônica Bergamo, eu fazendo questionamentos a Bolsonaro. Eu sou independente, rapaz, não sou bolsonaro, não. Eu estou falando do Eduardo Bolsonaro. E dando Mais pancada. ainda, e dando pancada. E dando pancada. Pra mostrar que eu sou independente. Mostra isonomia e independência. Isso é uma brincadeira que nós estamos assistindo para isso. Ele diz que falou com o Eduardo. Ele falou, mandei a mensagem para o Eduardo, para mostrar que é livre. Eu falo com eles todos, falo com o Michele, falo com o Carlos, falo com o Flávio, falo com o Eduardo. Onde é que eu estou impedido de falar com eles? De emitir minhas opiniões? Você pode falar, você só não pode articular contra o Brasil, contra as instituições brasileiras, contra a investigação. Então, como você está articulando contra a investigação e contra o Brasil, você cometeu crime. Você é o cabeça, é o chefe aí que está articulando, nesse caso da obstrução de justiça e das sanções internacionais contra o Brasil, lesando a pátria brasileira e incorrendo em inúmeros crimes. E o senhor vai continuar falando? Vou continuar. Agora que o pau vai cantar. Ih! Agora que o pau vai quebrar. Daqui a pouco tem um vídeo meu. Opa! Galera, é ele soltar o vídeo, eu fazer vídeo aqui pra vocês também, galera. Deixa ele fazer vídeo, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Deixa eles falar, que quanto mais eles falarem, mais bobeira eles soltam, mais crime eles confessam. Deixa eles falar à vontade. Aqui, ó, a galera fica... Aí eles se encorajam e vão falando besteira. Deixa eu só chegar em casa. Fala, Vai ver o que eu vou dizer. Eu vou me calar. Povo abençoado do Brasil! Rua é Pastor Sila! 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 Só tem uma coisa. Escolheram o cara errado. Olha quanto segurança ele tem para poder ele entrar no carro blindado, tá? Homem de Deus, protegido, protegido pelo seu carro blindado, tá bom? Para poder ir escoltado por mais de 8 seguranças, tá? Ó. Então é isso, galera. A galera gritando justiça, justiça mesmo. Bolsonaro, Malafaia, todo mundo aí na cadeia.
E ele entrando aí em carro blindado com mais de 8 de segurança, com escolta e os caramba 4. Agora você vai ouvir na íntegra o áudio dele com o Bolsonaro e preste atenção nas nuances e os crimes e como ele articula todo o esquema com o Bolsonaro e com o Eduardo. Vamos lá. Pô, Malafaia, você tá meio empenhado pelos ouvidos aí. Tu acha que eu mandei alguém negociar com o encarregado de negócio? Eu tenho contato direto, pô. E sei que o cara não cede, não adianta, tá certo? Quem foi negociar perdeu tempo, ok? Ó, ele tem contato, o Bolsonaro confessou que ele tem contato direto e que os caras lá não vão ceder, né? Não adianta mandar alguém lá negociar. Com quem? Com o Trump, com a administração Trump, entendeu? É isso que o Bolsonaro tá falando, que eles, na articulação deles, não pode ir lá governador, senador, deputado, que ninguém vai conseguir negociar com o Trump, entendeu? Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então, essa fofoca. Quer dividir o tempo todo. Puta que eu pariu, é foda, porra. Ele fala que não tem discussão violenta com o filho dele. Já vou mostrar pra vocês uma conversa onde o filho dele tá xingando ele e os caramba, tá? Mandando ele tomar naquele lugar, no toba. Agora, Não parece a risada do pinguim? De um vilão? agora, presidente, a boa. Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. É o quê? Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. Tu entendeu? Então, assim, a arrombada, olha o linguajar do homem de Deus, né? O linguajar do homem de Deus no bastidor é assim. A arrombada que o Trump deu no mundo foi questão econômica. No Brasil, que o Trump só tinha taxado 10%, essa tarifa agora de 50%, a lei Magnitsky, tudo isso, foi por causa do Bolsonaro. Tá aí, ó. E o que tava na carta do Trump também. A carta do Trump tá aí pra todo mundo ver. Não é isso? Então tá aí, ó. Quem foi que articulou o esquema? Os bolsonaristas. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Silvio Malafaia, Jair Messias Bolsonaro. Aí, tá confessado no áudio, ó. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete! E nós não podemos perder isso, pô! E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. Cara... A próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo. Entendeu? Ele mandou um áudio de arrombar, linguajar maravilhoso de um homem de Deus. É assim que um homem de Deus tem que falar, né? Eu concordo com esse linguajar dele. E tu vê que ele tá articulando, né? Como que o cara tem que falar. Ele chama o filho do Bolsonaro de babaca e o cara ouve e não fala nada contra. Como é que você, sendo pai, ouve alguém chamar teu filho de babaca? O cara lá, o Eduardo Bolsonaro, tá cometendo vários crimes lá nos Estados Unidos para defender o pai, né? E o cara ainda chama o cara de babaca e o outro fica quieto. É um covarde. É um dos maiores covardes que o Brasil já teve, esse Bolsonaro aí. De um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca e o queijo tá contigo. Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrados. Vão ter que sentar no colinho. É o quê? Tá? Essa que é a verdade. Deus tá contigo, compadre. É, compadre. Vai ter que sentar no colinho. É isso aí. É o tipo de fala do homem de Deus, né? E aí tu vê que ele tá falando, quando ele fala assim, Deus tá contigo, é para incentivar o Bolsonaro, né? Quando ele fala assim, Deus tá contigo, é uma intenção dele no discurso para poder fazer o Bolsonaro se impor mais e dobrar a aposta, né? Dobrar a aposta. Passo. O que eu mais tenho feito, Marta, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. Tu tá entendendo? Então o que ele tá falando? Se não for para votar a anistia para tirar ele da cadeia, não vai ter negociação. Confessou aí, ó. Confessou. Essas sanções do Trump, etc.,
é articulado por eles para ter a anistia. Se não tiver anistia, não tem negociação. E ele tá a par de tudo isso daí, tem conversado com as pessoas, etc. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém. E estou fazendo aquilo que eu entendo que você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Ele não perde nenhuma, tenha certeza disso. Entendeu? Ele não quer se expor e não quer dar uma de machão, porque esse cara é um monte covarde, é um dos maiores covardes do Brasil. Chega na frente do Xandão, ele fala, meu ministro, quer ser meu vice? Meu ministro, né? Então tu vê, ele não quer se expor, mas pelos bastidores ele tá articulando. Tá aí, confessado no áudio. Confessado no áudio. Não vai ter negociação enquanto não tiver anistia. Meu presidente, com todo respeito, discordo de você. Okay. A carta é toda sobre você. Esse cara fez uma coisa para botar uma bola quicando para você. Até ele lá. Eu conversei ontem com quem tá lá e com quem fala com o assessor de Donald Trump todo dia. Eu quero ver uma reação de Bolsonaro e dos outros. Claro que você não vai arrumar briga com o STF, mas você pode até colocar isso. Nós não queremos ver Donald Trump com sanções sobre ministros e suas famílias. Tu vai ficar bonito, dando uma de bacana ainda. Tu tá entendendo? O Silas Malafaia é aquele articulando, falando que tá conversando com a galera lá do Trump, o que o Trump quer que o Bolsonaro faça, como o Bolsonaro vai sair bem na foto, como o Bolsonaro tem que articular e falar, se promover contra o STF, né? Você tá vendo como é que funciona? Olha aí, ele articulando aqui, mostrando o esquema todo. Cara, os caras se entregaram, eles se entregaram nisso aqui, velho. Tem que tirar de Lula. Ele sabe jogar nisso, presidente. Ele dobra a aposta. Só quem pode parar Lula é o STF. E trazer à baila a questão da anistia. Você sim, você é a maior voz sim, me desculpa, discordo de você. Você não vai xingar STF, você não vai esculhambar Alexandre de Moraes, mas você pode se colocar sim e deve. Olha, minha gente, a questão da tarifa de Donald Trump não tem a ver com economia, tem a ver com liberdade e justiça. Eu não quero ver retaliações. Viu? Não tem a ver com economia, tem a ver com a anistia que ele quer para se livrar da cadeia. Então ele tá ferrando o empresário brasileiro, o trabalhador brasileiro, né? Tá colocando sanções contra o Brasil, inclusive essas sanções prejudicando bancos, empresas nacionais. É um negocinho surreal, cara, surreal. E fez empresários americanos lucrarem com a queda da Bolsa Brasileira por causa do anúncio lá da tarifa. Eles, com informação privilegiada, apostaram contra o Brasil antes, né, e lucraram em cima disso, fizeram ali uma ação rápida. E o Malafaia, sabendo de tudo isso, mandando articular. Um detalhe é que ele fala para não esculhambar o Alexandre de Moraes, e ele esculhamba o Alexandre de Moraes. Cara, é muito bom, mano. É muito bom. Isso aí só vai dar mais munição para Alexandre de Moraes poder entubar mais coisas aí contra eles, né? Sobre ministros do STF e suas famílias. Eu não quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. O discurso maior é teu, não é meu, não. Eu falo isso, é 1. Você fala isso é 1000. É o grau de peso. O meu grau é 1, o teu grau é 1000. Então me desculpa, discordo de você. Não, vai me desculpar. Que história é essa? Quem é que pode falar isso, rapaz? Quem é que é mais apropriado, com inteligência, saber colocar uma coisa bravata? Que Alexandre vai para a cadeia mesmo, tem que arrebentar. Aí é bobagem. Você, como um estadista... Ué, não foi isso que ele fez? Alexandre de Moraes tem que ser preso, etc. A gente acabou de ver ele fazendo isso. Você vê como é que o cara é contraditório, né? Ele foi só na bravata. Aí ele falou que a bravata não adianta, é até pior. Pois é. Aí ele vai se fuder por causa dessas bravatas dele aí. Você tem que dizer, eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade e justiça contra essas pessoas presas, essa injustiça contra mim, esse golpe que não existiu. Esse é teu discurso, presidente. Eu não quero ver ministros do STF, nem suas famílias serem retaliadas. É só resolver a questão da anistia, que o problema está resolvido. A questão não é econômica, você que tem que dizer isso. Eu digo.
E tô falando, é só pegar meus vídeos. E segunda falo de novo. Agora, tu quer comparar minha voz com a tua? Dizer que você não tem que falar? Não, não faz isso comigo não, queridão. Ó, para terminar, não errei uma contigo e não tô errando de novo. Grande abraço, Deus te ilumine e te abençoe. Malafaia, eu meto a carta e depois vejo o vídeo, tá ok? Malafaia, eu tô com uma crise de soluço. Cada 3 segundos um soluço. É impossível gravar qualquer coisa. E essa crise tá comigo há dias, tá ok? Se por acaso acalmar aqui, eu faço. Tu entendeu? Ele vai fazer uma carta e um vídeo pra poder mandar pro Trump, cara. Uma carta e um vídeo pra mandar pro Trump. Você tá entendendo? Pra dobrar a aposta, pra poder fazer essas coisas aí, cara. Olha que loucura. Olá, presidente, tudo bem? Você sabe que amigo é aquele que fala que o outro tá com mau hálito. Eu aprendi esse ditado há muito tempo atrás. Tem que ter muita intimidade para dizer que o outro tá com mau hálito. Quando eu falo coisas e te questiono, eu acho que você é um cara muito inteligente e já fez a leitura. Eu não faço isso porque quero te detonar ou porque estou contra você. Não, muito pelo contrário. Eu quero uma solução e uma saída para você de toda essa injustiça, ok? Mas deixa eu te falar. Número 1, não aceite falar em qualquer veículo. Me desculpa. 4h30 da tarde, nessa porcaria desses caras, você tem que ser seletivo para isso. Por exemplo, Metrópolis, os caras mais acessados hoje no país, e que tem cara contra você e cara a favor seu. Né? O Metrópolis tem essa coisa boa, ele tem os dois lados. Então, lá era um lugar para você falar, e a hora é fundamental, tem que ser depois de 18. Agora, presidente, você me desculpa, você podia até defender Tarcísio, porque foi você que mandou Tarcísio na embaixada e falar com o Gilmar. Agora, você queimar seu garoto, aí não, vai me desculpar. E olha... Olha aí, galera, olha o que acontece aí, ó. Nesse caso, presta atenção, ele tá orientando como que o Bolsonaro tem que falar, só que o Bolsonaro, ele já estava com medida cautelar para não falar e no caso, ele o Silas está instruindo como ele pode quebrar a medida cautelar, o melhor horário, em qual veículo. Olha aí, hein, galera, olha como é que ele é o articulador, né? A cabeça por trás de tudo isso daí, ó. Olha que eu bato, eu mando mensagem para Eduardo batendo nele. Isso é um erro estratégico, de alto grau. Você não tinha que bater no rapaz. Ó, erro estratégico, ele mandando dizer, né, como que tem que lidar dentro de uma estratégia. Olha aí como é que ele é o articulador, como é que ele é a cabeça. Olha o trabalho que o cara tá fazendo. Você podia até, um direito seu, eu nem questiono. Você podia até defender o Tarcísio, legal. Agora, você batendo o teu filho, que está fazendo um trabalho junto a autoridades, falando com os principais assessores de Donald Trump, conseguindo produzir isso tudo aí que o Trump está fazendo, aí você errou, mas errou feio. Outra coisa... Viu? Confessou que o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, a equipe ali deles estão articulando com o Trump e através dessa articulação deles, eles conseguiram fazer todas essas sanções aí contra o Brasil e contra a justiça brasileira. Tá confessado. Isso é crime. Isso é crime, tá? Confessou aí. Tá vendo? Presidente, escuta-me, por favor. Grave um vídeo, presidente. Seu povo... A sua bolha precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes. Censuras, centenas de censuras secretas e ilegais a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa. Eu vou te mandar aqui um banner, sabe? É uma delação ambígua, tá? Ele quer que tome providência para ver a covardia. Você tem que meter o cacete. A lei manda cancelar uma delação quando ela não é mantida em sigilo. Ela mudou 10 vezes. E ele falou, ele atacou o Alexandre de Moraes, ele disse que a Polícia Federal, o delegado tentou colocar palavras na boca dele. Pelo amor de Deus,
você não grava nada. Isso aí a gente transforma em manda lá para o Donald Trump dizer qual é a ação dele. Que a ação dele... Ó, isso aí a gente grava e manda lá pro Trump para ele dizer qual é a ação dele. Tá entendendo? Então olha como é que ele articula, como é que ele incentiva, como é que ele monta a estratégia, como é que ele manda, tipo assim, enfrentar a questão da justiça para ter mais sanções contra o Brasil. É essa parada aí, ó. Olha aí. Crime atrás de crime. É contra essas ilegalidades do Brasil, que também está atingindo cidadãos americanos e empresas americanas. Ó. É isso. Desculpa. Tá vendo? E ele sabe que isso está afetando empresa americana e cidadão americano. Mas ele não fala que está afetando o empresário brasileiro e o cidadão brasileiro, não. Aí ele não fala, né? Aí ele não fala. Por quê? Foda-se o brasileiro, né? Desculpa, é minha simples opinião, é apenas a opinião de quem quer ver o melhor para você. Agora, você é que decide, você é que faz suas escolhas. O melhor para você, não o melhor para os brasileiros, né? O brasileiro que se foda. As empresas brasileiras que se foda, o trabalhador brasileiro que se foda. Ok? É apenas isso que eu queria falar. Um abraço, Deus te abençoe. Presidente, só um lembrete a você. Até hoje o Valdemar da Costa Neto É o quê? não resolveu o problema do Fábio. Como? Pois isso é uma tremenda de uma sacanagem. O cara que é um aliado teu, que até hoje fala com imprensa, bota pra quebrar, bota meus vídeos pra nego publicar em Globo, em Metrópolis, te defende, interfere. Pô, eu tenho presenciado tudo isso. Não é justo. E o seu Valdemar prometeu que ia locar ele numa outra coisa, e até hoje não resolveram nada, pô. Valdemar da Costa Neto, pra quem não sabe, é um dos maiores corruptos bandidos do Brasil, tá? E é o cara que o pastor, homem de Deus, e o Bolsonaro são aliados. Um bandido é que eles confiam. É homem de palavra, um bandido corrupto. Dá uma palavra aí. Você tem... Eu não quero falar aqui, né? Se o Valdemar fala uma coisa na frente e por outra atrás, outra coisa. Só vide última manifestação. Só isso, mais nada. Tá? Então, dá uma palavra aí pro Valdemar. Tem que colocar o cara, ué. Promessa é dívida, irmão. Tem que cumprir. Não pode deixar um apoiador desprotegido, um cara que defeitos eu também tenho. Todo mundo tem, pô. Tá certo? Todo mundo tem defeito, mas ele é útil pra cacete. É um defensor teu pesado, que fala com essa imprensa toda. Você não tem ninguém que fale com a imprensa toda como o Fábio. Pode anotar o que eu tô te falando. Vai por mim. Um grande abraço, Deus te abençoe. Olha o que o Eduardo Bolsonaro falou aqui, ó. Eu ia deixar de lado o histórico do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim, isso aqui tá sendo irônico, tá? No Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. Falando com o pai dele, tá? Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Aí botou em caixa alta aqui xingando o pai. Tu vê, cara, o Malafaia chama o Eduardo Bolsonaro de babaca na frente dele, ele não fala nada. O próprio Eduardo Bolsonaro xinga o Bolsonaro, manda ele tomar no cu, chama de ingrato do caralho, também não fala porra nenhuma. É um merda o Bolsonaro, cara. Ó, me fudendo aqui, você ainda te ajuda a se fuder aí. Seu imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga pra baixo, quem vai se fuder é você. E vai decretar o resto da minha vida nessa porra aqui. Entendeu? Então ele que mandou os empresários brasileiros irem lá para os Estados Unidos, né? Falou lá, vem pra cá, que aqui é terra de oportunidade. Ele chama de porra, essa porra aqui. Por que ele vai ficar preso nessa porra aqui que é os Estados Unidos? Porque ele cometeu vários crimes para tentar livrar o pai da cadeia. E o pai é burro, covarde, né? E ele tá experimentando isso na pele, a burrice e a covardia do pai, o próprio pai queimando ele, né? O Silas Malafaia queimando ele, essa que é a verdade. Aí galera, olha essa mensagem aqui do Eduardo Bolsonaro pro pai dele, ó. Trump sobre Bolsonaro estaria observando a caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores de perto. Aí olha o que ele manda aqui, ó, isso aqui que é importante, ó.
Se a anistia light passar, ou seja, aquela que é para as pessoas do 8 de janeiro, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou seja, livrar o pai dele da cadeia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isso sem falar que o STF pode decretar esta intervenção do Congresso no regime interno da Corte duplo grau de jurisdição interno como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Nesse cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos. O que conseguimos a duras penas aqui, confessou aqui, que eles que articularam isso, né? Bem como estaria igualmente condenado final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho de outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir qual objetivo? É simples. Amanhã vou acordar de olho nas redes de Trump, torcendo para que amanhã ele já traga novidades sobre ações. Então tá aí, eles confessando, né, a articulação, tudo isso, a intervenção, a obstrução de justiça, sanções contra o Brasil, tudo confessado. Eles não estão interessados em pessoas, anistia light do 8 de janeiro, e sim no próprio rabo, neles próprios, né?